vídeo de hoje vamos falar de Jezabel, uma mulher além do seu tempo que lutou com unhas e dentes pela liberdade religiosa. Ela lutou pela liberdade de expressão e igualdade de gênero. Jezabel se tornou símbolo de crueldade, egoísmo, prostituição e manipulação pelo simples fato de enfrentar com coragem o temido profeta Elias, um dos homens mais perigosos, violentos, selvagens, sanguinários e assassinos de Israel, e também por não baixar a guarda e nem a cabeça para os ídolos de Israel, como Abraão, Moisés, Josué, Elias e o seu Deus macho criado pelos próprios homens. Então fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado a você que vem de todas as cidades do Brasil e do mundo. Eu agradeço a você profundamente por sua presença, participação e preferência neste canal. E eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito para lá de importante e interessante, que é o caso de Jezabel. Jezabel ou Isabel, também conhecida como Jezebel, foi uma princesa fenícia e esposa de Acabe, rei de Israel. Ela era filha de um homem chamado Etibaal, rei dos Sidônios. E Jezabel foi completamente odiada pelos israelitas, porque ela não aceitava ser domesticada pelos homens. Muito menos ela se submetia aos caprichos, ou ela se sujeitava aos caprichos dos homens. Ela não aceitava, Brasil, a imposição e as obrigações destinadas às mulheres israelitas. Ela não se curvava a isso. Ela era moderna, vaidosa, atraente, bem articulada, bem falante e muito bem empoderada. E ela não aceitava as ordens e nem a desigualdade de gênero que acontecia em Israel. E Jezabel era uma mulher completamente decidida. Ela não baixava a cabeça, não baixava a guarda, não se rendia, porque era uma pessoa obstinada. E não tinha essa coleira no pescoço que todo israelita gostava de colocar nas suas mulheres. E uma coisa interessante, Brasil, é que Jezabel, ela deveria ser uma mulher louvada entre as mulheres. Mas os homens ensinaram e obrigaram as mulheres a odiarem Jezabel simplesmente por causa da sua insubordinação. Quer dizer, uma mulher insubordinada, uma mulher que não cede aos caprichos dos homens, é uma mulher odiada. As mulheres no tempo de Israel eram mulheres de coleira, eram mulheres cachorrinho, vira-lata mesmo, mulheres que viviam caladas, de cabeça baixa. Na maioria das vezes, muitas, milhares delas, ou a maioria era tudo analfabetas, pessoas inúteis que só serviam como depósitos de espermatozoides. E essas mulheres não apareciam em nada, não questionavam nada, não se criticavam, não estudavam, não sabiam. Infelizmente, eram mulheres que viviam como mulas e antas levadas de um canto a outro pelos próprios homens e serviam simplesmente, unicamente para lavar, para cozinhar, para serem objetos sexuais e para cuidar da tenda dos filhos, e nada mais. Acabou a função da mulher. Uma coisa que é importante se notar em Jezabel é que ela não servia para esse papel aí, por isso é a fúria dos homens. Por isso que esses homens, que são os únicos escritores da Bíblia, porque todos eles são homens machistas, homens que trabalham com a misoginia, eles acabaram com a reputação dessa mulher, apenas porque ela batia o pé e dizia não às crenças de Israel e adorava o outro Deus. No caso, ela adorava o Deus que ela queria. E por isso, ela não seguia as ordens, as doutrinas e os mandamentos de Moisés, um dos grandes assassinos dentro de Israel. E acusaram-na de blasfêmia, acusaram-na de idolatria, porque ela não se submetia aos caprichos desses homens de Israel. No caso, os israelitas. Ela simplesmente se vestia como queria, ela se maquiava, era vaidosa, forte, destemida e corajosa. E isso é um pecado fatal e mortal dentro do cristianismo e dentro do judaísmo. Então é evidente que as propagandas destes homens aqui, que são os escritores da Bíblia, sobre ela,
é evidente, não são as melhores. Tanto é que ela é chamada de capeta de saia. Ela é também chamada de endemoniada, de possessa, de filha do diabo, filha de Satanás. Ela enfrentou, inclusive, com coragem o temido Elias, um dos homens mais perigosos e violentos, sanguinários e assassinos de Israel. Ela não baixou a guarda, ela não baixou a cabeça para esse homem assassino em Israel, que é muito contemplado nas igrejas evangélicas. Elias, por exemplo, por puro preconceito, xenofobia, racismo, discriminação e intolerância religiosa, ele matou e arrancou a cabeça de 400 profetas de Baal e no mesmo dia ainda perseguiu e matou de forma cruel mais 450 profetas e sacerdotes da deusa Astarote. E isso, com toda certeza, Brasil, deixou Jezabel em fúria, porque também ela era a rainha, a esposa de Acabe. E ela queria então a cabeça desse Elias na bandeja, por ter feito esse ato de crueldade contra os seus próprios amigos, que era da sua própria religião, porque ela também adorava a Baal. E para Jezabel, Elias não tinha o menor dos menores direito de zombar da fé dessas pessoas e de matar e ainda mais arrancar a cabeça desses religiosos apenas, simplesmente, unicamente e exclusivamente por causa de um culto feito a um Deus diferente do Deus de Elias. E Elias simplesmente pegou ódio dessa mulher, rancor, ira no coração, porque ele estava acostumado com quem? Estava acostumado com mulheres mansas, obedientes, caladas e paus mandados. E Elias, ele orou a Deus e contratou um jagunço por nome Jeú para matar Jezabel e tirá-la simplesmente do seu caminho. Porque Jezabel queria arrancar a cabeça de Elias e Elias estava com medo. Então, Brasil, é por isso que você vê judeus, cristãos e muçulmanos, os homens mais machistas da face da terra. Eu encho a boca para falar isso. Então, é por isso que eles odeiam tanto essa mulher por nome Jezabel. Aí você vê que nas novelas, nos filmes, nos livros, nas reportagens, inclusive na própria Bíblia, os homens mancharam os escritores da Bíblia, os homens, eles mancharam a imagem dessa mulher e ela foi vendida para o público como a vilã da Bíblia. Porque mulher que não se comporta da maneira como esses homens querem, acabam sempre no inferno. É desse jeito que funciona. Hoje, por exemplo, em pleno 2022, hoje várias mulheres, aquelas mulheres que são domesticadas por seus maridos e que só falam com a permissão deles, têm raiva, ódio, desprezo, repulsa, antipatia, aversão e nojo de Jezabel, apenas e simplesmente porque os homens as ensinaram a odiar essa mulher. Jezabel, Brasil, não era uma mulher igual às outras, não eram essas mulheres de canto de igreja, rato de igreja, barata de igreja, não era desse jeito, era uma mulher completamente de alta, uma mulher para cima, uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo, era uma mulher social. A política dela, por exemplo, girava em torno da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da igualdade de gênero. Então, o que ela queria? Ela queria justamente essa liberdade religiosa, para que ela pudesse, e todas as outras mulheres, pudessem servir ao Deus que elas quisessem, sem imposição, sem coerção, sem nada, sem que a mulher sofresse retaliações. Muitas mulheres, inclusive, que estavam em Israel, não eram israelitas, mas eram obrigadas a servir ao Deus deles, ao Deus de Israel, apenas porque a merda de um assassino de mão cheia chamado Moisés queria que fosse assim. E quem não adorasse ao Deus Javé seria morto. E Jezabel, por sua vez, ela queria um direito de culto, ela queria adorar quem ela queria manifestar os seus sentimentos a quem ela queria, e não ser obrigada a adorar o Deus que o pessoal queria. Jezabel, ela não queria o Deus de Israel, ela queria fazer seus cultos a Baal. Ela queria adorar o Deus dos seus pais, o Deus da sua própria cultura. E por esse motivo, ela foi muito censurada. Ela foi quebrada de milênio em milênio. Uma mulher lembrada por todos os profetas ordinários, esses homens mais machistas que, se existe, odiava ela, porque ela levantava a voz dela e falava o que tinha que falar na cara dura
E acabou. E Jezabel, Brasil, segundo as escritas aqui da própria Bíblia, segundo os julgamentos, as condenações e os olhares, ela é simplesmente e notoriamente uma persona non grata da Bíblia. Pelo simples fato, unicamente, pelo simples fato de não se ajoelhar diante dos grandes ídolos de Israel, que era Abraão, Moisés, Josué, Elias e o Deus macho, criado por eles, que era Javé. E aí você vê que é bem claro que em vários lugares ela vai ganhando vários contornos, várias caretas, várias facetas. Ela vai ganhando várias formas, vários defeitos. Cada homem vai apontando o defeito de Jezabel. Ela é isso, ela é aquilo, pelo simples fato dela não se intimidar com esses homens, dela levantar a cabeça e não baixá-la diante dos homens. Ela não queria ficar calada, ela não queria ficar ali costurando e cuidando das roupas cagadas dos seus maridos, mas ela se metia na política, nos negócios, naqueles negócios que os homens criavam, na economia, nas compras, nas vendas dos produtos. Ela queria saber de tudo. E querer saber de tudo, ser professora, ser uma entusiasta, saber das coisas, ser uma mulher com a mente científica, isso daí é o maior pecado que possa existir. E a má fama de Jezabel até mesmo gerou um jargão chamado espírito de Jezabel. Quando uma mulher, por exemplo, quer falar que a outra é uma prostituta, quando não presta, quando é uma manipuladora, uma jararaca, ela fala, você tem o espírito de Jezabel. É desse jeito que funciona. E essa coisa se atribui às mulheres que saem da linha dos homens. Os homens querem as mulheres dentro de uma linha, e quando elas não andam, aí tá falando, aí eles falam, mas você parece com Jezabel da Bíblia, porque você é uma Jezabel. Então isso é uma forma de corrigir as mulheres. Quer dizer, toda mulher que pensa fora da caixa, que fura a bolha e que aparece num cenário que é altamente masculino, não pode ser outra coisa senão filha de Satanás. Ou tem o espírito de Jezabel. Como é que pode? Ela sabe ler, ela sabe escrever, não pode? Ela sabe pregar bem? Uma coisa que é interessante é que na própria Bíblia, ela foi uma mulher que atingiu um status de poder, vários status de poder e de prestígio, coisa que somente os homens poderiam conquistar. E infelizmente, uma mulher dessa, vivendo entre lobos machistas e completamente selvagens, preconceituosos, misóginos, homofóbicos, racistas, não poderia ter outro final, Brasil. Senão ser jogada, ela foi empurrada de um prédio por esses próprios homens e ela foi devorada por cães, restando somente os seus ossos e os seus membros. É desse jeito que funciona. Mulher boa é mulher calada e em silêncio. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração, cara, poxa, que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, por gentileza, deixa aqui a sua inscrição para que todos os vídeos que nós passarmos por aqui, ele possa chegar até você. Em todos os meus vídeos, Brasil, eu sempre trago uma reflexão. E eu trago hoje uma reflexão para você que é homem, que é mulher, você que diz que é homem de Deus, você que diz que é mulher de Deus. Não assuma esses preconceitos. Não chame as outras pessoas de Jezabel para querer menosprezá-las, porque você, do outro lado, não é melhor do que elas. É fácil, inclusive para os homens, rebaixarem Jezabel e dizerem que ela é uma pessoa completamente cruel. Ela é infame, porque ela é idólatra. Mas veja que coisa interessante, contraditória, ou, para dizer assim, em poucas palavras, paradoxal. Veja, o seu assassino, o homem que matou Jezabel, chama-se Jeú. Ele matou centenas de pessoas, ele tinha uma ficha criminosa excelente, grandiosa, pessoal. Jeú matou centenas de pessoas. Elias, o mandante do crime, matou 850 pessoas. E além de matar 850, ele matou mais 150 pessoas. Aí você veja, Moisés e Josué mataram milhares de seres humanos, entre eles crianças, pessoal. Esses homens mataram crianças recém-nascidas, mulheres grávidas, idosos indefesos. Mas o ruim de tudo e o ruim de todos ainda é Jezabel. Eu não entendo como pode ser uma coisa dessa. E aí surgem aqueles fanáticos que são completamente doutrinados, acéfalos, pessoas que não têm um senso crítico, que não pensa por si mesmo. E esses religiosos, eles compram essa ideia de que Jezabel não presta. Simplesmente porque ela era uma mulher que não temia ao Deus de Israel.
e nem temia aos próprios terroristas de Israel, no caso, os sacerdotes, os profetas, os juízes. Mas faz o seguinte, coloca Jezabel e os terroristas de Israel na balança e veja quem pesa mais, tá ok? Forte abraço para você. Bom, pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço a você pelo carinho. Obrigado mesmo por você estar até este momento neste vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, cara, publica esse vídeo. Compartilha este vídeo nas redes sociais e nos ajuda para que a nossa mensagem chegue em mais corações e em mais mentes preconceituosas e racistas por aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.